Capítulo 12. Identificando padrões de comportamento. As pessoas não fazem as coisas por minhas razões, elas têm suas próprias. Uma de nossas maiores suposições que nos levam ao julgamento é a ideia de que as pessoas fazem coisas pelas mesmas razões que nós. Nos estudos sobre comportamento, vemos que há 4 estilos comportamentais básicos que são divididos em mais de 100 padrões complexos. Os 4 estilos são direto, inspirador, estável e consciente. Cada um desses estilos de comportamento comunica-se de maneira diferente. Eles interpretam seu mundo de forma diferente. E o que é mais importante ainda, fazem seus julgamentos com base em diferentes percepções. Por exemplo, a pessoa que é direta prefere ir logo ao ponto. Ela quer saber o final da história e tem um caráter muito forte. Aquele que é direto deseja profundamente ser respeitado. O padrão inspirador é uma pessoa de pessoas. Esse tipo é facilmente inspirado e facilmente desanimado. Seu alvo na vida é ser apreciado e busca aceitação social. A pessoa estável é muito boa e atraente. Uma pessoa estável tende a permanecer calma e é boa em acalmar gente agitada. Ela é bem indireta, evita conflito e busca manter a estabilidade das coisas. A pessoa consciente é analítica e detalhista. Esse tipo considera-se uma pessoa de controle de qualidade e quer tudo sempre certinho. De forma diplomática, evita o conflito direto e busca o controle através do uso dos padrões de qualidade. Você não pensa como eu, mas eu acho que pensa. Qualquer uma dessas pessoas pode fazer as mesmas coisas. No entanto, elas são geralmente motivadas por raciocínios completamente diferentes. Uma pessoa direta estaria muito mais apta a mentir para manter o respeito. Uma pessoa inspiradora mentiria para manter a aceitação social. A estável mentiria para evitar um conflito e a consciente para parecer estar certa. Todos nós lutamos com as mesmas tentações, mas é essencial compreender que cada um de nós é motivado por necessidades, medos e desejos completamente diferentes. Nós não podemos realmente saber o que leva uma pessoa a um determinado comportamento. Achamos que sabemos e isso causa muito conflito e dor. O problema da resolução do conflito é que as pessoas nem sempre compreendem por que os outros fazem o que fazem. O efeito de suas ações sobre nós vem através do julgamento errado que as pessoas fazem, o que fazem pelas mesmas razões que eu. Quando fazemos esse tipo de suposição, projetamos nossos valores e razões nos outros. Começamos a tratá-los como se nosso julgamento fosse correto. Geralmente, isso nos leva a mais conflito. Já vi centenas de casamentos salvos quando o marido e esposa simplesmente aceitam que fazem o que cada um faz por suas próprias razões. Suas ações não são pessoais, uma vez que fariam a mesma coisa independentemente da pessoa com quem estivessem casadas. Por exemplo, pessoas diretas preferem muito espaço pessoal. Seu espaço pessoal é bem amplo. Fazem contato direto nos olhos, mas mantêm sua distância. O contato físico é mantido ao mínimo. Muitos interpretam essa distância como rejeição. As de padrão inspirador, por outro lado, são muito ligadas ao toque. Se ficarem distantes de alguém, é porque não gostam ou se sentem desconfortáveis com aquela pessoa. Tendo isso em mente, imaginemos uma mulher direta vendo uma mulher inspiradora, próxima aos outros e sendo bem pessoal.
Ela projeta seus motivos e razões em direção à pessoa inspiradora. Se estivesse fazendo todos esses contatos físicos, eu teria alguma intenção sexual. Seu julgamento com relação ao porquê a mulher inspiradora se relaciona tão fisicamente leva ao pulo final. Ela faz isso porque é imoral. Muita gente inspiradora tem a reputação de ser imoral ou namoradeira, porque os outros projetam seus próprios motivos na situação. Agora, a mulher inspiradora começa a conversar com o homem direto. Ela percebe que ele fica à distância. Ela também percebe que sempre que se aproxima, ele se afasta. Isso, é claro, faz com que ela se sinta rejeitada e se aproxime mais. Afinal, ela só se afastaria se sentisse desconfortável. Como resultado, quando ele recua de novo, ela presume que o senhor direto não gosta dela. Ele, por outro lado, percebe sua inclinação natural para fazê-lo sentir-se mais à vontade, como sendo de algum interesse pessoal. Ambos usaram seu comportamento pessoal como padrão de julgamento um para o outro. Ambos começarão a reagir um ao outro, como se seu julgamento fosse correto. Podem até criar o problema que temem. Em outro caso, vamos dizer que um homem direto ligue para um homem estável. O homem direto quer ser educado. Ele reconhece que está invadindo o espaço do homem estável. Mesmo sendo gentil, ele vai direto ao ponto. Afinal, ele é uma linha de chegada. Se alguma conversa pessoal ocorresse, seria depois do assunto principal. Assim, ele liga e diz algo como: Bob, aqui é o Jim. Como vai? Bob, preciso tomar emprestado seu projetor para uma apresentação no sábado. Algum problema? Ele se comunicou de maneira concisa porque acha que o que ele prefere é o que todo mundo prefere. Lembrem-se, pessoas estáveis são muito indiretas. São também muito pessoais. Jamais ligariam para você e iriam direto ao ponto, a não ser que não gostassem de você ou estivessem irritadas. Tentando ser gentis, seriam pessoais em primeiro lugar. Buscariam fazer com que você se sentisse especial, mostrando interesse por você e por sua família. Fariam todo tipo de perguntas pessoais antes de ir ao ponto. Elas também supõem que todos fazem o que fazem pelas mesmas razões. Pelo fato de Jim, o senhor direto, não ter perguntado sobre a família de Bob, o senhor estável, ou algo pessoal, Bob supõe que Jim está zangado. Lembre-se, Jim foi ao ponto tentando ser cortês e Bob se ofendeu. Quando ele contar essa história aos outros, vai dizer o que ele experimentou. Outro dia, Jim me ligou e foi muito mal educado e grosseiro. Não foi isso o que aconteceu, mas é o que Bob experimentou por causa de seu julgamento. Se eu fizesse isso daquele jeito, seria isso que significaria. Agora, veja essa situação de uma outra maneira. Jim, aqui é o Bob. Como vai? Como estão Brenda e as meninas? Eu não as tenho visto ultimamente. O tempo todo, Jim está pensando, por que não diz logo o que está querendo? Bob está pensando em ser atencioso e gentil, mas pelo fato de Jim somente ser indireto dessa forma, quando quer manipular alguém, ele se sente manipulado. Ele fica muito agitado com Bob. O maior medo do homem direto é ser manipulado. Ele acha que, se você não for direto ao ponto, está manipulando. O julgamento da comunicação de Bob, feito por Jim, o leva a crer, sentir e reagir como se estivesse sendo manipulado. Entenda a diferença. As pessoas diretas e inspiradoras tendem a falar de forma geral. Conscientes ou analíticas nunca falam de forma geral. Elas tendem a abusar dos detalhes, tendem a tratar toda a conversa como se fosse um relatório, um traço admirável, quando usado numa sala de conferências.
Mas não é admirável numa conversa casual ou quando se conta uma história. A pessoa analítica acha que as pessoas diretas e inspiradoras estão mentindo quando falam de forma geral. Afinal, a pessoa ligada em detalhes falaria em geral somente quando tentasse evitar alguns detalhes. Por outro lado, quando a pessoa direta é invadida com tantos detalhes, ela pode sentir que a pessoa analítica está sendo manipuladora e impulsiva. Os exemplos poderiam ser inúmeros. No entanto, o problema é simples. As pessoas não fazem as coisas pelas nossas razões, mas por causa de nosso julgamento. Nós a tratamos como se fizessem. Nosso conflito raramente é baseado no que a pessoa faz. Geralmente nos baseamos em nosso julgamento de por que ela faz. Muitas vezes julgamos e criamos conflitos para finalmente descobrirmos que nosso julgamento estava errado. Aí é tarde demais e o dano já está feito. Frequentemente estragamos amizades maravilhosas por causa de julgamentos iniciais. Conhecemos e rejeitamos pessoas antes mesmo de chegarmos a conhecê-las. E aquilo que conhecemos delas raramente é o que elas de fato são por causa do julgamento que fazemos. Talvez o pior lugar onde isso aconteça seja em nosso relacionamento com nossos filhos. Pessoas diretas são cheias de atividades. Se seus filhos não são, elas os consideram preguiçosos e estúpidos. Pessoas estáveis ficam atordoadas com longas listas de tarefas, mas se saem muito bem quando recebem as tarefas uma de cada vez. Pais analíticos fazem julgamentos de seus filhos inspiradores e não conseguem atender às necessidades de afeição física que eles têm. Também constantemente criticam seus filhos pela falta de sequência nas coisas, enquanto desprezam totalmente sua criatividade e cordialidade. A Bíblia diz que todos os caminhos dos homens são puros a seus olhos. Provérbios 16, 2. Achamos que estamos certos e que nosso jeito é o jeito. É por isso que fazemos as coisas da maneira que fazemos. Também queremos que nossos filhos estejam certos e aí achamos que eles deveriam ser como nós. Se não são, julgamos suas ações como rebelião, ignorância ou falsidade. Eles não são nada disso. O que nos faz intolerantes com os adultos que se comportam de forma diferente de nós é a mesma coisa que nos torna intolerantes com os nossos filhos quando não são nossos clones comportamentais. Julgamento. Quando liberarmos as pessoas de nosso julgamento, seremos capazes de conhecê-las pelo que elas são. Vamos valorizar o quanto são diferentes de nós. Vamos interromper o ciclo de dor e sofrimento. Destruindo cada novo relacionamento. Quero isso da maneira que sempre foi, mas diferente. Usando nossas experiências de vida como base, estabelecemos um paradigma no mundo. À medida que passamos por várias experiências, fazemos julgamentos. Em outras palavras, determinamos por que essas coisas acontecem e, por causa de nossa natureza pecaminosa, sempre fazemos aquela determinação de uma perspectiva egocêntrica. Por que isso acontece comigo? Quando éramos crianças, tínhamos a tendência a julgar cada experiência à luz do que significava para nós. Através de uma natureza de pecado, medo, interpretamos cada evento de nossa vida como se tudo tivesse a ver conosco. Assim, interpretamos o mundo através de nosso julgamento das experiências. Alguns estudos mostram que nossa autopercepção é estabelecida antes de chegarmos aos 5 anos. Pense nisso.
Desenvolvemos nossa visão de mundo através de nossas experiências e julgamentos subjetivos bem antes de alcançarmos a idade adulta. As Escrituras ensinam que todas as crianças nascem com a natureza do pecado. Isso não significa que cada criança tenha o desejo de ser mal ou de cometer pecado. Simplesmente significa que ela nasce com a herança do medo. Um eminente psicólogo infantil crê que o medo é a única emoção nata que uma criança possui. A natureza pecaminosa gira em torno do ego. Pelo fato de a natureza do medo ser subjetiva, o medo coloca o eu no centro da experiência pessoal. Portanto, a pessoa com natureza pecaminosa interpreta tudo subjetivamente, fazendo com que tudo gire em torno de mim. Devemos renovar a nossa mente. Nossa visão subjetiva de mundo é estabelecida antes que estejamos maduros o suficiente para entender que nem tudo tem que ver conosco. Mesmo quando entendemos isso, não conseguimos entender que tal visão foi estabelecida de maneira egocêntrica. Nós não sabemos onde a conseguimos, apenas sabemos que essa é a maneira como vemos as coisas e isso forma a base de nossa autopercepção e de todas as nossas ações. É por isso que é tão essencial que os cristãos renovem sua mente. Precisamos interpretar o mundo à luz de nossa nova identidade em Jesus. Precisamos olhar para o mundo depois de ter colocado Jesus no centro. Não podemos mais ser a matriz pela qual determinamos nosso entendimento do mundo. Devemos liberar o mundo de nosso julgamento egocêntrico. Isso significa que devemos reconsiderar nossos julgamentos passados sobre eventos e pessoas. De outra forma, estaremos trancados em nossas visões e opiniões atuais, tornando impossível para nós a renovação da mente. Nossos conceitos do pai, da mãe, do companheiro e talvez até de um amigo já estão estabelecidos. Pelas nossas experiências e julgamentos, temos, até certo grau, lançado a sorte na vida, mesmo antes de alcançarmos a puberdade. Longe de uma mudança de coração, a maioria de nossas decisões na vida é pré-determinada pela maneira pela qual vemos o mundo e a nós mesmos. As crianças que crescem em lares onde a crítica é a norma viverão o resto da vida com base nos julgamentos que fazem sobre a crítica. Um menino pode julgar: minha mãe me criticava porque me amava. Tal julgamento pode predeterminar que tipo de mulher com quem ele vai se casar. Afinal, é seu julgamento com relação à crítica de sua mãe. A crítica se iguala ao amor, em sua visão. Mas então ele não entende por que é que vive uma vida adulta miserável. A menina que faz um julgamento que toda crítica é uma forma de rejeição será forçada em outra direção. Ela vai evitar qualquer um que tente adicionar qualquer qualidade ou direção à sua vida. Ela deve procurar namorar alguém que não tenha opinião, que evite a confrontação e que nunca compartilhe sua visão. Ela pode estar condenada a uma vida com alguém que não se comunica. Sentindo-se infeliz com alguém que parece não ter emoções, ela não entende por que, afinal, se sentiu atraída por ele. Qual o significado dos relacionamentos? Pelo fato de já termos decidido os papéis que devem ser desempenhados na vida, abordamos novos relacionamentos procurando nossa ideia de amigo. Já temos uma definição de que tipo de pessoa ele deve ser. Muito disso acontece no subconsciente. Esse fator, no entanto, orienta claramente o curso da nossa vida e gira em torno dos julgamentos. Isso explica porque, ao ensinar sobre o coração, Jesus diz que daquilo que temos conseguiremos mais, seja bom ou ruim. Mateus 4, 24 e 25. A não ser que semeemos a palavra interiormente e mudemos aquilo em que cremos no coração,
estaremos condenados a repetir os padrões de nosso passado e reviver as mesmas experiências dolorosas. Os relacionamentos deveriam servir para nosso desenvolvimento pessoal. Eles devem nos desafiar e estimular. Deveriam abrir para nós facetas na vida. Quando conseguimos conhecer pessoas novas e diferentes, temos a oportunidade de crescer como nunca. Nosso problema é que fazemos muitos julgamentos antes de realmente chegarmos a conhecer gente nova, a ponto de raramente permitirmos que alguém de fora de nosso paradigma venha para dentro de nosso círculo emocional. Temos uma visão do que seja um bom amigo e o que é um amigo ruim. Essas visões foram estabelecidas pelos julgamentos que fizemos em toda a nossa vida. Com base em nossa visão, aceitaremos ou rejeitaremos os recém-chegados antes mesmo de conhecê-los. É por isso que as pessoas caem em padrões repetitivos em seus relacionamentos. Elas já decidiram que tipo de pessoa irão aceitar ou rejeitar. Isso é parte daquilo que nos prende e nos faz seguir os mesmos padrões de relacionamentos destrutivos. A maioria dos estudos mostra que as pessoas nunca sustentarão uma mudança por muito tempo, a não ser que sejam ressocializadas. A Bíblia é muito clara sobre os efeitos que a amizade e socialização têm nos pensamentos e nas ações. As pessoas podem tomar decisões piedosas e nunca as ver realizadas, a não ser que estejam envolvidas socialmente com outras pessoas que possam apoiar emocionalmente tais decisões. Infelizmente, nossos julgamentos nos mantêm nos mesmos círculos sociais, tornando a mudança virtualmente impossível. Nesse sistema de socialização, ficamos dentro de uma pré-determinada zona de conforto. Em outras palavras, mantemos tudo como sempre deve ser e aí nos perguntamos por que nada muda. Por que não interagimos com diferentes tipos de pessoas? Jamais somos desafiados. Não somos forçados a crescer. Quando somos atraídos e conhecemos gente nova, são do mesmo tipo de pessoas dos velhos amigos do passado. Somente os nomes e as aparências mudam. Para uma pessoa presa a relacionamentos desajustados, esse ciclo falsamente confirma seus medos e suspeitas. Na verdade, passam a crer que todo mundo é igual. Em outras palavras, não há outra realidade além de minha experiência passada. Afinal, todas as pessoas com quem me relaciono são exatamente iguais às pessoas que já conheço. Dessa forma, os julgamentos sobre todos os homens, mulheres, brancos, negros e assim por diante são falsamente reforçados. Precisamos de novos relacionamentos com diferentes tipos de pessoas para crescermos e quebrar nossos padrões do passado. Precisamos de gente com diferentes estilos comportamentais e diferentes níveis de caráter. Precisamos crescer para aceitar todos os tipos de gente diferente. Nem toda pessoa direta vai magoá-lo. Nem tudo sobre as pessoas inspiradoras é ruim. Conheça pessoas novas e evite repetir o desempenho do passado de dor.